Muito bom dia, meus amados e preciosos irmãos. Estejais, portanto, firmes na bendita e gloriosa graça do Senhor Jesus Cristo e jamais permita que essas coisas que acontecem exteriormente abale a vossa fé na verdade da Bíblia. Há situações em que você vai precisar dividir a mesa com Judas. Não deixe que isto tire a tua paz. Mantenha-te na tua posição, firme na convicção que Deus tem colocado em seu coração, de que, como disse João, no que é verdadeiro nós estamos. E Jesus, ele proporciona, como proporcionou aos discípulos através de sua palavra, ele proporciona paz, segurança, em meio às dificuldades que a vida oferece. Mas nós vamos tomar um pouquinho aqui em Mateus capítulo 26, quando vai falar justamente do plano que eles elaboraram, estavam elaborando, para que prendessem a Jesus e o matasse. E no verso 6 de Mateus 26 nós vamos encontrar isto. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Bom, quando você vai fazer algo para Jesus, vai ter muitas pessoas para censurar você. Às vezes pessoas que andam com você, que até dizem que são teus amigos, porque às vezes fazer as coisas para Jesus não é bem o que as pessoas ensinam que é para Jesus. Eles colocam o nome de Jesus para convencer as pessoas, para levar as pessoas a acreditarem neles. Mas, na verdade, interiormente, eles são como Judas, estão traindo o Evangelho. Porque Judas estava traindo Jesus. E Jesus é o autor do Evangelho. Jesus é o cumprimento das Escrituras, desde Gênesis até Malaquias, de toda a justiça de Deus. Quando Jesus, melhor dizendo, foi até João para que João o batizasse. Nós encontramos que João se opôs, porque João sabia quem era Jesus, portanto ele já tinha apontado para ele, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas lá vem Jesus para que João o batizasse. Então João se opôs, mas Jesus então o convenceu, dizendo isto: deixa por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então veja que Jesus, por ser a palavra encarnada, ele sabe todas as coisas, como sabia, sabe. E agora nós temos falado a respeito de
Timóteo, programação passada aí, que ele já era instruído na palavra desde a sua meninice. Então ele era apto para fazer a sua missão em relação às Escrituras. Mas como as pessoas se opõem quando a coisa é verdadeira, é de Jesus, há muita oposição. E de onde vem esta oposição? Justamente daqueles que se dizem apóstolos, discípulos de Jesus. Então eles se levantam quando você se posicionar pela Bíblia, pela palavra, eles vão se levantar contra você, vão tornar seus inimigos e vão procurar acabar contigo. A gente viveu isto, eu vivi isto, com falsas acusações, portanto, difamadores. Mas vejam só, no verso 8, nós encontramos: vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Olha, está vendo? Jesus estava ali com os seus discípulos. E aquela mulher estava justamente fazendo uma boa ação para com Jesus. Para que este desperdício? Mas Jesus não a censurou. Ela era uma mulher pecadora. Portanto, era uma mulher de má fama. E eles a conheciam, talvez, né? Mas eles se indignaram e disseram: para que este desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Será que eles estavam com dó dos pobres mesmo? Mas Jesus, ao ouvir tais palavras, lhes dirige isto. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. Sempre existiram, os pobres, e acredito que sempre vai existir, não é? Por mais que possa haver esforços de alguns governantes para erradicar a fome, a pobreza no mundo, ela sempre persiste. A humanidade, enquanto uns comem além do necessário, outros não comem nem o necessário. Então eles estavam ali censurando a mulher. A questão era a censura daquela mulher por praticar aquela ação para com Jesus, com o Mestre. Mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Olha, quem praticou a melhor ação para com Jesus ali naquela casa de Simão? Foi ele que deu o jantar para Jesus? Não, não foi ele. Foram os discípulos, foram os apóstolos? Também não foram eles. Mas foi uma mulher pecadora que praticou para com ele esta ação da qual ele disse: onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua.
Ó, que Deus nos dê graça para que as nossas ações para com Ele fiquem nas memórias eternas, celestiais, porque vai chegar o momento de que tudo aquilo será trazido, boas e ruins ações. Portanto, meus amados e preciosos irmãos, quando Jesus estava ali na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele também fez algo semelhante a isto, que nós devemos observar, porque Jesus deixou as coisas escritas através de seus apóstolos, para que então aquilo chegasse até nós e nós pudéssemos também saber como nos comportar diante de certos quadros, diante de certas situações, as quais nós devemos ficar firme na nossa posição para agradar a Jesus e não aos homens. Aquela mulher não importou em agradar nem os apóstolos, e muito menos aquele homem que estava dando jantar para Jesus. Percebem isto? Que a sua atitude, embora ela sendo uma mulher pecadora, de má fama, ela soube exatamente o que fazer naquele momento especial da vida do Mestre. Só ela podia fazer. Tem coisas que só você vai poder fazer para Jesus. E aquela mulher era a única que podia fazer. Os demais não podiam fazer aquilo por ele. Eles não teriam coragem, audácia. Eles não tiveram aquela capacidade, nem a luz para fazer aquilo. Mas Deus preparou alguém, uma mulher, para fazer exatamente aquilo que Jesus queria naquele momento. É uma necessidade de nós estarmos ligados a Ele na hora que as dificuldades estiverem se aproximando. Que tipo de ações nós vamos praticar? Vamos tentar procurar agradar fulano ou beltrano e assim sucessivamente? Ou nós vamos pedir a luz, a revelação, o entendimento, para que nós possamos, através da nossa ação, agradar ao Pai? Então, aquela mulher praticou uma grande ação para com o Mestre. E você encontra também este assunto no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 7, começando aí no verso 36, com uma narrativa quase semelhante, mas mais longa um pouquinho, né? Ela que derramou aquele vaso de alabastro com unguento, e estando detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Está vendo? Porque Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, e eu não vim chamar justos ao arrependimento, eu vim chamar pecadores. Por isso vos digo que, em outra ocasião, Jesus dizendo: os ladrões e as meretrizes entrarão antes de vós no reino dos céus. Nós encontramos isto e falamos contra isto. Líderes religiosos envolvidos em prostituição, em adultérios,
e assim infamando o caminho da salvação. Vós que deveríeis ser o exemplo de como agradar, fazer a vontade do Pai, deixaram ser envolvidos pelo demônio do adultério e assim estão manchando o Evangelho. Deveriam ter vergonha na cara e abandonar, falar assim: não estou mais neste cargo. Mas tem apoio, né? Tem sustento financeiro, tem apoio dos alienados. E que Deus, na sua infinita graça, tenha misericórdia de mim e de todos nós, de todos vós que, mesmo só, têm lutado para permanecerem procurando fazer a vontade de Deus, embora com dificuldades, embora estando sem amigos, sem amigas, sendo acusados falsamente. Mas Deus te ajudará a permanecer com a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, receba agora força, gozo, alegria, satisfação por ter a Cristo em seu coração e mesmo nas dificuldades da vida. Ele te instruirá através de sua palavra o que você deverá fazer em quaisquer situações para que você seja a luz do mundo, o sal da terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoados sejam todos os lutadores pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém.